Fala galerinha do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão e hoje nós estamos aqui com ela. Estamos aqui com ela, Priscila Cedro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jorge. Estamos aqui para falar com a Priscila porque nós queremos entender, né? Quem mais vai pedir para ela, posso orar por você? Porque sempre tem, né? A pessoa que chega sempre na igreja e fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E ela é uma intercessora, né? Pelo que eu vi mais lá, né? E também nós vamos falar sobre o programa Interação Gospel, tudo. Mas eu queria começar assim conhecendo, sabendo quem é você, fala pra gente, porque eu também estou aqui conhecendo você pela primeira vez. Então me fala dessa unção, quem é você? Amém. Vou falar o nome completo, que eu sou mais conhecida como Priscila Cedro, mas eu sou Priscila Cedro dos Santos Lopes. Tem um maridão aí. Tem um maridão, Lopes é do maridão. Serva do Deus Altíssimo. Amém. Casada com Leonardo Lopes de Assis. Mãe Assis é do meu nome, ó. Assis? Eu sou Diogo Pires, Diogo de Assis Pires, são né? Parentes. É, são aí parentes. nós estamos aí, estamos em casa. Mãe de Isabelle, de 10 anos, Benjamin, de 4 anos, filha do pastor Jorjão, da Edna Solange, Cedro dos Santos, dentista por formação. Sou protético. Olha aí, meu Deus, tudo alinhado com o céu. Dentista por formação. Deixa eu ver o que mais. Hoje apresentadora do programa Interação Gospel da TV MMS. Sim. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Nova Vida, o pastor presidente, o pastor Eduardo Vieira. Beijão, pastor. E hoje pastoreada diretamente pelo meu esposo, né? Meu marido. Maravilha, hein? Hoje a gente está ajudando ali a congregação da DNV de Soteco. Essa é a Priscila Cedro. Com a apresentação dessa agora nós podemos encerrar, gente. Tchau. Não, mas é muito bom. Eu vi várias coisas ali, né? A gente tenta, pelo menos, ter um pouco da ideia de quem a gente está trazendo. Logicamente que só vamos conhecer aqui, né? Na hora que a gente senta aqui, vamos bater um papo. Mas eu achei muito interessante a questão da intercessão. Sim. Eu até procurei ver um pouco mais assim, porque eu falei assim, nossa, intercessão é algo quase extinto em algumas igrejas. Sim. E também tem aquele lado de olhar da intercessão só como uma oração que vai expulsar demônio. Sim. E é outra coisa, né? Na grande verdade, a profundidade está vindo na minha vida agora. Eu falo que eu fui cercada por um quarteto de fogo, né? A concepção que eu tinha sobre intercessão era muito misturada à oração. Quando você vai mergulhando um pouco mais, você vai ver que a intercessão, na grande verdade, ela é uma nuance da oração, né? Existe a oração normal, tem a intercessão em todos os seus aspectos. E você vai aprendendo. Eu estou mergulhando na intercessão até recentemente. Na verdade, a gente vive uma crise de oração. E eu falo que eu creio tremendamente que nós estamos vivendo um tempo profético. E que a voz profética, ela precisa ser levantada. Sim. E o que prepara o terreno para a voz profética é a intercessão. Sim. Então hoje eu vejo movimentos de intercessão sendo levantados em cada ponto dessa nação. E lá, onde eu estou reunida agora, na DNV de Soteco, nós vamos ter um seminário de intercessão, agora no dia 17 de julho. Estamos promovendo isso e convidei uma grande intercessora para estar nos ensinando cada vez mais e nos munindo. Sim. E começou um grande... que eu falo que existe um tempo que Deus ele prepara o seu propósito. Esse tempo de preparo você fica em secreto. Mas há um tempo em que é ativado. E quando é ativado acontece um tempo de aceleração. E eu estou vivendo esse tempo de aceleração profética, que Deus começa a levantar facilitadores e conexões. Por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje não é por um acaso. Está dentro desse processo de aceleração.
Então Deus vai unindo propósitos, vai estabelecendo conexões. Que eu vim aqui através de uma indicação do meu amigo Felipe Figueiredo. Sensacional ele. Sensacional. Quem não viu aí no podcast dele, assiste aí, que foi um dos mais né? tops que eu fiz. Eu Só falo por causa do Sardinha, que ele é meu amigo. Um adorador missionário, né? Sim. Então Deus começa a estabelecer essas conexões. E nesse processo de aceleração, Deus começou a me envolver com pessoas voltadas para a intercessão. Deus colocou uma amiga, missionária Alexandra Patrícia, que hoje está no campo missionário, lá no sertão da Bahia, em Boninal. Sim. E começou a me levar numa dimensão de intercessão que eu não conhecia. Posso mergulhar um pouquinho nisso? Fique à vontade. Todo mundo dizia assim: Priscila, eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro pelo seu ministério. Isso é muito bom. Sim. Se eu falar, Diogo, eu vou estar orando pela sua vida. É maravilhoso, pessoas que se levantam para orar pela sua vida. Só que essa Alexandra Patrícia, ela entrou num nível de intercessão que eu desconhecia. Um dia ela falou bem assim, um dia eu compartilhei com ela, olha, eu tenho uma agenda no Rio de Janeiro. Num grande congresso de mulheres, é uma agenda que eu nunca experimentei antes. Sempre ministrando há 20 anos, há quase 20 anos ministrando a palavra, e pela primeira vez eu iria ministrar numa arena no Rio de Janeiro para muitas mulheres. E ela falou, me fala quando, porque eu vou viajar junto com você. E eu falei, olha, mas eu não sou uma pregadora famosa, então eu não posso chamar acompanhante. Eu não posso exigir acompanhante. E ela falou assim, não, eu vou pagar por conta própria, eu vou lá para te cobrir. Na hora eu não acreditei. O que ela vai ganhar com isso, né? Grandes ministérios tem que ter alguém. Isso. E aí ela tentou o voo, ela não conseguiu. Chego no aeroporto do Galeão. Quem eu encontro lá? A Alexandra Patrícia se deslocou de ônibus, saiu um dia antes para me encontrar no aeroporto. E lá nós começamos, ela começou a me cobrir, chegamos cedo, começamos a interceder sobre aquele lugar, sobre cada pessoa. E até hoje ela me acompanha, ela sabe que eu estou aqui, já está me cobrindo lá da Bahia. E comecei a ter contato com a pastora Neilda, que é da TV IBMS, que tem o programa Torre de Oração, muito focado em oração. E a pastora Neilda, assim, os milagres que ela colhe através da intercessão é algo no sobrenatural. Aí veio a Delker, que é uma grande intercessora, que eu vou levar no seminário de intercessão. E eu falei, gente, Deus está me colocando dentro de um quadrado. E quando eu fui para a DMV de Soteco, eu comecei a ter contato com a Penha Haas, que é a que lidera a oração e a intercessão na nossa igreja, que tem várias experiências. Então Deus começou a me levar num nível mais profundo. Olha, a oração que você está acostumada a um nível mais profundo de intercessão, sabe? Sim. O intercessor, em geral, ele comunica o coração de Deus, ele entende o coração de Deus, ele toca o coração de Deus e intercede alinhado ao coração de Deus sobre aquela questão, entende? Então a intercessão para mim também é algo novo que está sendo gerado e estou vivendo experiências estrondosas. Se eu for falar aqui, meu Deus do céu. O relacionamento estreito com Deus, a intercessão essa é a grande diferença de só orar e interceder, seria a maior diferença das duas coisas? A intercessão é algo mais profundo. Por exemplo, eu aprendi até recentemente que a gente tem intercessão nos mais diversos aspectos, não só na oração. Né? Quando algum representante vai representar um produto, por exemplo, ele está ali intercedendo por alguém em prol de um produto. Sim. Por exemplo, eu posso interceder por você com uma outra pessoa. Eu estou intercedendo, mas não tem nada a ver com a oração. E a intercessão é justamente isso. É a gente interceder por alguém em relação a Deus, mas a diferença... Porque, por exemplo, se eu orar, muitas vezes eu posso orar e não alcançar o coração de Deus em relação àquilo. Entendi. Por exemplo, Senhor, cure o Diogo. Mas o intercessor está no outro nível. Ele consegue captar o coração de Deus e a vontade de Deus em relação àquele propósito. Por exemplo, eu vejo os intercessores dizendo assim, nossa, eu senti
peso de intercessão. Aí eu falava assim, gente, o que é peso de intercessão? Literalmente é o Espírito Santo convocando para aquele determinado assunto. Sim. Por exemplo, nós recebemos um pedido de socorro de uma aldeia chamada Nebaê, lá em Cabo Verde, na África. Quem recebeu esse pedido de socorro não foi o meu programa Interação Gospel, sim, mas foi o Torre de Oração da pastora Neilda. Mas nós somos uma família. Lindíssima também, já chamei, mas são muito cheios de datas, não consegui trazer. Entendeu? Mas você vai conseguir. Pode deixar que eu vou interceder por você. Eu vou interceder por você. O pastor Pedro também, que sim, ele foi meu professor Pedro também. Muito usado em libertação. Pastor Eneildo, eu já falei isso com ela, é muito usado em cura. E olha o que aconteceu. Um feiticeiro de uma tribo vizinha não estava satisfeito com as conversões que estavam acontecendo na aldeia Nebaí. E ele desafiou o pastor William, que estava ali como missionário evangelizando a tribo Nebaí. Foi algo muito fantástico. E ele desafiou. E o pastor William ele foi alvejado espiritualmente de tal forma que atingiu o físico. E ele não conseguia andar no outro dia. O pastor William ele deu entrada no hospital com princípio de AVC. E o feiticeiro olhou para a missionária e falou bem assim, você é a próxima. E atingiu a filha da missionária. E ela manda um pedido de socorro e nós começamos a entrar em contato com todo o conjunto de intercessores. Sim. E aí nós levantamos um grande exército, foi acho que o que você viu pelo meu Instagram, eu fazendo uma santa convocação. Sim, isso. A todos os intercessores. E Deus deu uma direção ao pastor Pedro. Essa é a questão da intercessão. Você só não ora por orar. Deus vai te dar estratégias. Sim. Deus vai te dar direção em cima daquela intercessão. E o pastor Pedro falou assim, Priscila, nós vamos fazer uma live intercessória. A ideia da live era convocar, era dar audiência a todos os intercessores para entrar nessa guerra espiritual. E foi algo tão tremendo que na live, se você assistir a live, você vai ver que o pastor Pedro é transportado em espírito para a África. E ali Deus começa a revelar o nome do feiticeiro, ele vai no hospital e é engraçado que você assistindo a live, o pastor Pedro fala, ele literalmente começa a dizer exatamente onde ele está. Ele entra no hospital onde estava internada a filha da missionária e onde estava o pastor William. E começa a falar, uma coisa é ele falar e eu estar assistindo, eu falei, ele está falando. Só que outra coisa é você receber na hora um e-mail da África dizendo algo sobrenatural aconteceu aqui. Eu vi o pastor Pedro entrando aqui no hospital. Aleluia. Sabe? Então isso foi muito tremendo. E nós oramos pela salvação desse feiticeiro, porque nós que servimos a Deus, igual esse Lázaro, né, que foi achado e foi morto, né? Nós como servos do Senhor, nós não celebramos a morte dele. Sim. Porque a gente gostaria que ele tivesse vida para conhecer o poder do Evangelho e ser transformado por esse Evangelho. Eu acho que esse é o nosso desejo, mas infelizmente ele perdeu a vida. Então o nosso desejo era que esse feiticeiro se rendesse ao Senhor e então seria um testemunho vivo da graça de Deus. Mas infelizmente ele estava, aí o pastor William depois relata que viu o pastor Pedro entrando no hospital onde ele estava, eles conversaram, isso em espírito, você pensa que tremendo. Sim. E nós ali cobrindo na intercessão. O pastor Pedro só foi capaz de viver isso porque ele estava coberto pela intercessão. Sim. Há batalhas que nós só conseguimos travar cobertos pela intercessão. E eu estou convocando a minha igreja e aonde a minha voz pode alcançar a uma santa convocação de intercessão. Sim. Porque nós estamos vivendo um tempo político, econômico,
Nós não estamos apenas numa batalha política, Sim. de jogo de poderes humanos. Aham. Nós estamos numa batalha espiritual sobre a nossa nação. E quem tem visão espiritual consegue discernir isso. Com certeza. Então, todo o exército de intercessão precisa se movimentar. Por quê? Porque é o terreno da intercessão que prepara para que os profetas se levantem. E qual é a função do profeta? Denunciar pecado. Entendi. E não é só denunciar pecado para envergonhar. O profeta denuncia pecado para trazer o povo ao arrependimento, Exatamente. à confissão de pecado. Porque aí virá o avivamento. Aleluia! Eita glória! E esse feiticeiro que eu não terminei, que eu sou dessa, eu falo igual um rádio, eu começo a emendar e não paro. O feiticeiro, infelizmente, estava preparando um outro feitiço com uma serpente muito venenosa. E ele é mordido. E ele diz para a aldeia dele não se preocupar, porque eles veriam o poder, né? Aham. E ele morre. E isso causou um grande impacto na aldeia dele. Porque o que prevaleceu? O Deus dos missionários é poderoso. Com certeza. E a esposa do feiticeiro que faleceu se converteu, se batizou, está sendo um instrumento vivo para a conversão de toda aquela tribo. Deus está fazendo coisas maravilhosas naquelas aldeias ali em Cabo Verde, na África. E o que alimentou isso? A intercessão. O que sustenta os missionários? A intercessão. Sim. O que sustenta o nosso ministério é alguém intercedendo por nós. Sim. Eu falo que o clamor, quando eu falo sobre ativação, e a gente vê sobre a vida de Moisés, é algo tão interessante, porque houve um tempo em que Moisés foi forjado no secreto, mas teve um tempo que houve um start. É igual a gente vai ligar fogo elétrico, Sim. que fica aquele sabe? Sim. Você libera o gás, mas precisa de um Só uma faísca. você precisa de uma faísca, algo para ativar. E é algo interessante porque Moisés, o que ativou? Moisés estava lá como fugitivo em Midian. Aleluia! E o que ativa Moisés? Quando você vai em Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus vai diz assim: e agora, Deus fala com Moisés, ouvi o clamor do meu povo do Egito. O clamor é uma grande chave de ativação, é uma grande chave, é uma grande ignição que tira fugitivo, que faz de fugitivo libertador. Sim. Sabe? Ao meu ver, nós estamos aqui como resposta de clamor. Sim. Houve um clamor da igreja brasileira para que vozes se levantem nesse tempo, e voz profética. Quando você fala, quando o seu quadro se chama Fala Cristão, Exatamente. é a resposta de uma igreja clamando por profetas. Sim. Quando você dá voz a esses profetas, não só aquele que diz assim diz o Senhor, profetas na psicanálise, profetas na adoração, profetas na medicina, na engenharia, profetas no café Bedrock. O nome do Senhor está sendo glorificado de alguma forma e vidas estão sendo alcançadas de alguma forma. Bora para a intercessão, meu povo, desperta! Eita glória! Eu vejo que quando a gente fala sobre intercessão, assim, as pessoas sempre olham de uma forma assim, como é que as pessoas ficam muito tempo orando? O que foi mais marcante aí para quem acompanha mídia, filme, essas Sim. coisas, foi aquele quarto de guerra, né? Sim. Que foi um grande marco assim de mostrar o que é uma intercessão, talvez. Sim, Né? E a gente não é normal para quem não é cristão ter esse local, né? Não ter esse secreto, ter esse e até os próprios lugarzinho de cristãos, né? então, isso que eu comum. queria ver com você, como é que a pessoa começa a criar esse hábito. Porque assim, até chegar esse momento que você está agora, né, de já estar ali fazendo, estar envolvida, ter pessoas juntas, é igual eu também acabei um tempo atrás agora,
um mês atrás mais ou menos, o meu canal só tem 1.100 inscritos e tal ali, mas começou a ter muito hater, impressionante. E eu falei, não, eu preciso criar um grupo de oração, um grupo de intercessores pela minha vida e sobre tudo que eu faço, porque os ataques tão muito grandes e eu não estava, tinha dia que eu chegava a não querer gravar, porque não Fala Cristão, mas os outros vídeos que eu fazia, porque a pressão era muito grande. Eu falei, eu tenho que criar algo, que é um grupo que vai orar por mim e vai orar pelas pessoas que estão chegando, porque começou a chegar, Priscila, pessoas, é interessante quando a gente começa a fazer um negócio desse, e a gente vai vendo as coisas acontecendo de uma forma assim, meu Deus, olha que proporção está tomando isso. Então pessoas que pensavam em suicídio começaram a aparecer. Sim. E pedindo para orar, pedindo para conversar, né, ver o que dava para ajudar. Então eu comecei a trazer a psicanalista, outras pessoas, muitas pessoas depressivas. Então eu falei, tem que trazer um revestimento espiritual para minha vida, porque você está lidando com é um mundo espiritual. Né? Então como é que a pessoa começa até chegar esse momento de intercessão? Assim, eu falo o seguinte, que para mim foi um grito justamente pelo meu próprio ministério de pregação da palavra. Antes de falar sobre isso, João Batista, eu quero te dizer que nós seremos sempre odiados por amor ao Senhor, né? Sim. E nós sempre vamos padecer pelo amor dele, porque nós andamos na contramão do mundo. É mais confortável ficar na vida de pecado. Sim. Então quando a gente se levanta para denunciar o pecado, e volto a repetir, não é para envergonhar nem para expor, é para chamar a nação ao arrependimento e à confissão de pecado, para alcançar o perdão do Senhor. Mas assim, eu sempre falo que o nosso padrão e nosso estilo de vida não é do mundo, não é do Deus deste século. Sim. Então a gente não precisa literalmente se importar e não estar se encaixando a este padrão. E eles vão se levantar, sempre vão se levantar. O que a gente não pode, como voz profética, é se calar. Com certeza. Né? Mesmo que custe as cabeças, né? Como João Batista. Agora, como fazer? Foi a pergunta que você me fez. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, primeiro, é a consciência de uma necessidade. Deus, ele vai trazer uma experiência em que vai ficar claro, ou você ora, ou você ora. Verdade. Ou você busca intercessores, ou você busca intercessores. Porque eu não sei se você já viveu isso. Por exemplo, eu já gravei programas no Interação Gospel que eu sempre faço um jejum no dia. Mas já chegou programas que eu não consegui entregar o jejum. Pensa, eu gravo à noite. E eu fui gravar o programa ainda em jejum. Ou seja, eu estava avançando para mais de 12 horas de jejum. Sim. Eu falo, Senhor, literalmente não consegui parar para entregar o jejum. E eu falo, Senhor, eu não consigo entender. Mas você sente um peso. Às vezes reflete no nosso físico. Sim. A guerra espiritual que nós estamos enfrentando. E eu me lembro que nesse dia eu liguei para Alexandra Patrícia lá na Bahia e falei, olha, eu não consigo entender, eu ainda estou de jejum. E você sabe que o próprio jejum a gente sente na carne, mortifica a carne, você se sente debilitada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou gravar o programa? Aí você tá toda bonitinha lá, bem arrumada, maquiada, mas você sabe que tá desfalecida pelo próprio jejum, porque eu não tinha me alimentado, e sem entender. Liguei para ela e falei, Alexandra, eu não consegui entregar o jejum. Eu estou ainda em propósito, eu não consigo entender o porquê. E o tema do programa era sobre adoção. Como você, convidei alguém para falar sobre adoção, e o programa seguiu tranquilamente. Quando eu termino de entrevistar, vai para o grupo de adoração para louvar. E voltaria para mim, para eu falar, mandar os meus alôs e encerrar o programa.
Na hora que o grupo estava louvando, veio no meu coração: você vai agora lançar, você vai liberar uma palavra de libertação. Você vai agora entrar numa guerra espiritual. Sim. E vai ministrar para pessoas que foram adotadas por espíritos malignos, ainda crianças. Sim. Porque nós, como cristãos, nós pegamos nossos bebês e apresentamos no templo. Mas há pessoas que são apresentadas a espíritos malignos. Verdade. Que são adotadas por esses espíritos malignos. Então você vai agora liberar a palavra de libertação para essas pessoas que foram adotadas por espíritos malignos, que estão cativas e elas têm pensamentos suicidas, elas vivem opressas, deprimidas, com pensamento de morte, tudo na vida travado e não sabe por quê. Porque ainda quando estava no ventre foi prometida, foi oferecida a espíritos malignos. Ali naquela hora eu entendi. Na hora quando veio esse pensamento, eu falei, não, é loucura. Mas eu falei, meu Deus, não é à toa que eu estou de jejum até agora, então eu vou liberar a palavra. Então vai ter momentos que já vivi situações de ministrações, eu e o meu marido, que se você não ficar vigilante, coberto de intercessão, coisas começam a ser alvejadas ao seu redor. Sim. Filho, teve um programa que eu não consegui gravar. Eu estava me arrumando para ir gravar, meu filho tomando banho comigo, ele resolve fazer algo inusitado dentro do banheiro e cai com o queixo no chão e abre assombrosamente o queixo, quebra dente. Eu falo, meu Deus. Então a gente acha que são coisas corriqueiras, mas que se refletem em batalhas espirituais que você está enfrentando. Sim, a gente tem que ter a visão espiritual, né? E quando eu comecei a pregar, Diogo, eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com 41. Então são quase 21 anos pregando a palavra. Então, mas quando eu comecei, lá com 20, eu não tinha noção de onde eu estava me metendo e o que Deus faria. O que eu queria, na verdade, nem era ser dentista. Eu falo que eu não fui forjada para o altar. Eu fui criada, eu fui condicionada para ser uma médica. Sim. E uma médica de grande sucesso. Quando Deus me disse não para medicina, eu fui para lona. Sabe? Eu não conseguia aceitar, porque eu não era uma aluna mediana sonhando com medicina. Eu era uma boa aluna, sim, com boas notas, com total condição de passar em medicina. Aquela velha frase assim, né? Você traçou esse caminho, minha serva. Mas... Então eu não tinha noção. Eu venho de uma família sacerdotal, né? Como João Batista, o pai era sacerdote. E talvez o meu desejo nem seria ser profeta. Eu acho que na cabeça de João Batista nem passava a ser profeta, se ele veio de uma família sacerdotal. Mas eu falo que há anos atrás eu tive contato com uma pregação de um grande pregador que hoje já dorme no Senhor, Miles Murrow. E ele me despertou para 2 versículos que mudaram a minha vida. Eu até separei aqui. Pode falar pra gente. Talvez tem jovem aí totalmente perdido no propósito da sua vida. E um deles foi em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em outras versões, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que permanecerá. E ele começou a falar sobre isso, e depois ele leu Isaías 46, 9 e 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isso é fabuloso. Sabe o que significa? Antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, o meu propósito ele já existia. Sim. O nosso propósito já está terminado. Aleluia. É verdade. Descobri que Deus faz primeiro o meu propósito, para depois me dar vida para viver esse propósito.
mudou toda a minha concepção de propósito. Sim. Então eu vivia uma vida muito amargurada, porque eu tentei vestibular na UFES para medicina durante 4 anos seguidos. Nossa. E aquela fase de cursinho. Sim. E Deus dizendo não, 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 não. E eu falei, Deus do céu. E aí descobri que o meu propósito já estava terminado. Ele já está terminado. O que Deus tem para nós já existe no mundo espiritual. Sim. E é só uma questão de tempo para materializar. Entendi. Então, o meu propósito ele já existia. E isso, Diogo, foi maravilhoso para mim. Mesmo que foi difícil lidar com o não de Deus. E, enfim, com 20 anos eu tive uma decepção. Ou seja, eu estava perto de me casar com uma pessoa, porque há anos atrás, igreja crente se casava muito cedo. Muito rápido. Então eu né? fiquei noiva com 16 anos, ainda era estudante. Então eu estava à véspera de um casamento. E essa pessoa, literalmente, não era o que Deus tinha para mim. Não estava no mesmo propósito, não estava na submissão, na missão. Sabe? Na missão Embora eu tivesse na época muito apaixonada, amasse muito, ai, é tudo de bom que Deus tem para mim. Mas Deus disse, não, não é o que eu tenho para sua vida. Não é esse o propósito. Sim. Então, ele saiu fora do propósito. Faltando assim muito pouco tempo para nós nos casarmos, veio uma grande decepção e eu fui na lona. Porque você dentro da igreja, você espera ser decepcionada pelo não crente. Sim. Mas você não espera ser decepcionada por um crente. A gente acha que a pessoa é blindada, né? Não vai vai acontecer, errar, não vai errar, entendeu? viveu a vida inteira ali, então sabe o que está fazendo. Uma coisa tá é a gente terminar por incompatibilidade. Outra coisa é vir um término por causa de uma traição profunda. E como a gente era muito conhecido igreja, eu falo que igreja é igual roça, gente. Todo mundo comenta o caso. E aí você ser alvo de comentários, aquela dor, minha família sofrendo, eu sofrendo, aquilo tudo gerou, eu fui na lona. Alinhado a isso, UFES, reprovada. Eu falei, Senhor, eu estou no fundo do poço. Aí vem a minha líder, que eu participava de um grupo chamado Chama Viva, de teatro, coreografia, louvor, palavra. Sim. Ela precisa, eu com 20 anos, eu tenho um desafio para te fazer. Eu falei, beleza, qual é o seu desafio? Você aceita pregar domingo que vem? E na Nossa, época, no domingo já. E eu nunca tinha dado uma saudação. Meu Deus. E eu falei, pregar domingo, sabe quando você está no fundo do poço? Você já está na chama viva, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Sabe quando você está no fundo do poço que você quer achar alguma corda, algo que dê sentido e propósito à sua vida? Sim. Eu agarrei sem ter a mínima noção. Tipo, foi a corda. Talvez isso traga sentido à minha vida. Porque eu estava realmente muito amargurada de alma. Sim. E muito decepcionada com o ser humano. Sim. E de uma certa forma com Deus também. Porque eu não conseguia aceitar Deus me dizer tanto não. É como se tivesse Deus que tivesse colocado os nãos, né? Deus fazendo aquilo tudo. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que na vida de um servo de Deus não há fracasso. Existem portas que se fecham. Sim. Com o único intuito de Deus te alinhar ao propósito original para o qual Ele te fez. Exatamente. Antes eu tinha medicina como um fracasso. Eu não podia ir num hospital. Se eu visse um médico, meus olhos lacrimejavam. Por que o Senhor não quis? Eu Por que não médica? Sabe? E quando você vê médico ruim, você fala, eu seria melhor do que Tá vendo? eu era mais inteligente. Se tivesse me escolhido. Por que o Senhor não quis? Eu não quero viver da obra. Enfim, eu era tão inteligente, meus pais investiram em mim, porque eu fui uma boa filha, então você carrega um sentimento de fracasso. Fracasso emocional, ninguém me ama, eu não sou amada. Um fracasso de vida, de carreira, de propósito. Então eu não podia ir num hospital, ninguém podia ficar doente, eu não podia visitar ninguém.
Porque se eu visse um médico, principalmente aqueles que saíam da sala cirúrgica, eu falava, nossa, que triste. Nossa, eu literalmente chorava, eu procurava um banheiro para me derramar. É engraçado ver você falando isso, que duas perspectivas, né? A visão espiritual mostra propósito espiritual, e a visão, pode colocar, não sei se posso colocar assim, mas a visão carnal ou humana, ela só quer o propósito humano. Vou ter um trabalho, uma casa, Ser bem sucedido, só essas coisas. Mas a questão espiritual, quando você é cristão, é outro nível. Quando eu vejo essas coisas assim, eu fico assim, nossa, tem gente ainda que não entende isso, mas quando entender, vai viver algo tão sobrenatural, que todas essas coisas, ter uma casa, ter um carro, vira supérfluo, vira algo assim, nada comparado a tudo isso. Diogo, é tão interessante porque há pessoas hoje totalmente amarguradas na vida, mas porque não sabem para que eu nasci, quem eu sou, para que eu vim. Essas são as maiores perguntas e as maiores angústias que assolam o ser humano. Porque a maioria da raça humana não sabe o propósito para o qual veio. Exatamente. E eu me lembro que na época, quando eu fui chamada para pregar, eu era da Assembleia de Deus, o Ministério Ibis, pastor Levi Aguiar. Não sei se você conhece ali aquele igrejão perto do cemitério de Santa Inês. Tem uma Assembleia de Deus imensa ali. Eu sei qual que é. Tradicional. E era uma igreja, na época, 21 anos atrás, era uma igreja fortíssima, lotada de gente. Dia de domingo, pessoas ficavam em pé no culto. E eu me lembro que eu cheguei no domingo, eu não contei pra ninguém. Ficou entre eu e Cláudia. Quando chegou no domingo, na minha cabeça, pregador tinha que ter taillé. Eu coloquei um blazer, porque a nossa referência era os homens, eles usavam paletó na Assembleia de Deus. Então eu botei um taillé. A minha Bíblia era pequena, eu peguei o biblão de papai. Falei, não, vai ser a pregadora. Sou pregador de muito congresso. Cheguei pra minha mãe, aí no dia, eu falei assim, mãe, sabe quem vai pregar hoje? Aí ela, quem? Eu falei, olha, uma pregadora internacional. Congressista internacional. Mamãe, é? Quem? Eu. O semblante da minha mãe caiu. Meu Deus. E ela falou, quem foi o biruta que te chamou? Eu falei, Claudinha. Ela foi categórica, porque mamãe é muito pé no chão, até demais. Ela não vai achando que o fogo vai cair, que Deus vai fazer e vai acontecer, porque você nunca deu uma saudação. Minha mãe vem chorando pra casa, não. Aí cheguei pro meu pai. Papai, obreiro, na época evangelista, hoje ele é pastor. Com aquele bigodão, tem um bigodão até hoje. Falei, pai, sabe quem vai pregar hoje? Ele, quem? Falei, pai, uma congressista internacional. Papai, é mesmo? Nossa, pai, você vai amar. Aí, papai, quem? Falei, eu. Papai coçou o bigode e falou, vai, se algo acontecer, você foi chamada. Se nada acontecer, você pega a Bíblia, bota debaixo do braço que você não foi chamada. Diogo, naquela hora... Que pressão é essa? Eu senti uma dor de barriga. Eu corri pro banheiro e papai sempre me conta um testemunho de uma gravidez difícil que a minha mãe teve. Sim. E a mamãe ficou entre a vida e a morte. E meu pai fala que o médico falou, você vai chegar a um ponto que você vai ter que escolher entre a sua esposa ou seu filho. E meu pai sempre me contou que ele foi pro banheiro daquele hospital, abriu aquela latrina do banheiro, sim, botou a cara lá dentro do ralo e falou, Deus, se o Senhor curar minha esposa, salvar o meu filho, eu pregarei a tua palavra enquanto eu viver. E eu cresci vendo meu pai pregando a palavra. E eu me lembro que naquele dia eu entrei no banheiro, fechei a porta, abri a latrina, botei minha cara lá dentro do ralo. Eu falei, Deus, há anos atrás foi o meu pai que fez isso. Hoje sou eu. E eu sou pior do que isso aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar hoje. Eu falei, eu te peço um sinal. Se realmente há um chamado da tua parte para mim, em pregação da palavra, aí eu fechei a boca de ouro. Porque eu queria que, se acontecesse, eu queria ter certeza que foi Deus. Sim. Aí eu pedi em pensamento. Falei, Senhor, quando eu pegar no microfone
O Senhor vai levantar um profeta no meio do templo e vai profetizar para mim o seu chamado. Fui à igreja lotada. Sim. Sentei do lado do meu pai no púlpito, a mocidade, porque jovens são terríveis. O que você está fazendo aí? Aí eu falei, eu vou pregar. Misericórdia! Já jogou. Louca, tipo assim. Jogando aquele A minha balde de perna água fria. esquerda tremia sem controle. Diogo, chegou a hora. O pastor Levi fez aquela apresentação, porque eu cresci lá, né? Sim. Aquela apresentação, meu pai bateu na minha perna e falou, entra com autoridade. Glória a Deus. Aí meu pai orou por mim, aquela coisa que a Assembleia de Deus tem e tal, fui pregar. Quando o microfone sambava na minha mão, eu segurava assim para ter um controle e eu olhei para um ponto fixo. Diogo, eu falei, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Na hora levantou um presbítero no meio do púlpito. Glória a Deus. Falou, eis que eu falo contigo, porque me pediste este sinal no banheiro da tua casa. Abre a tua boca, porque hoje começa um marco na tua vida. Glória a Deus. E você pregará minha palavra em lugares que você nunca imaginou estar. Abra a tua boca. Hoje começa o ministério. Toda a dor que você passou, todos os nãos que você viveu, foi para te trazer para esse momento. Que maravilha. Te alinhar a esse propósito. No começo eu falei, quem vai me chamar? Ninguém me conhece. Mas é uma coisa que Deus faz. E aí começou, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma expectativa, e Deus foi fazendo. Nessa época eu não tinha noção do poder, da necessidade da oração. Sim. Da urgência da intercessão. Eu simplesmente ia pregar. E fui pregando. Me formei em odontologia. Sim. Na UFES, ainda trabalho na minha profissão, hoje só 2 vezes por semana, que eu sou concursada na prefeitura de Cariacica, e lá eu faço 20 horas semanais em 2 dias, 10 horas, 10 horas. Entendi. E o outro tempo voltado sempre para minha família e para o reino de Deus. E eu me lembro que quando eu me formei na UFES, sempre tem a colação de grau, a formatura, recebe a família. E eu me lembro que na minha formatura eu cantei uma música, junto com meu amigo que também foi orador, e fui a oradora da turma também. E quando eu terminei, nós fomos assim ovacionados pelo discurso, e eu fui cumprimentada por 2 pessoas que eu nunca vi. Eles disseram assim, eu acho que você se formou no curso errado. Falei, no dia da formatura é tenso. Bom ter agora o momento Bedrock aqui com o nosso Marcelo. Vamos. Pode vir, Marcelo. Desafiada, pode vir, Marcelo. Venha, participe com a gente desse momento maravilhoso. Sabe que eu não tomo café, mas o Marcelo me desafiou. Aqui é assim, a gente sempre faz algo diferente para o nosso convidado, para que ele possa... Sim. Primeiro, segundo meu querido e amado apresentador, Diogo Pires. Hoje eu fiquei sem meu... Como é que fala? Minha cartinha aqui, não sei como é que chama isso, meu Deus do céu. Marcelo me desafiou. Ficou sem Eu a minha... falei, Marcelo, vamos lá. Isso é um mocassino. Que lindo, né? Lindo, né? Nossa, meu marido vai ficar Bom louco. prestígio. Espero que seu marido agora te pague um pouquinho agora pra tomar um café. Meu Deus, ele vai cobrar. Você quer um degustar? Vou trocar a colher porque eu já volto agora. Tá certo. Você sabe que a gente primeiro se apaixona pelo olhar, né? Pela apresentação. Né? Vou mexer aqui. Ai, que chique. Aí mexe assim, Marcelo? Eu não sou chique, não. Eu só pareço que sou chique. Gente, isso aqui é muito bom. Meu Deus. Olha, o problema é que meu marido vai ver. E aí vai gerar um ciúme. Não, aí ele fala assim, agora eu quero que você prepare um mocassino pra mim. Eu falei, vai lá no café Bedrock e ele vai te ensinar. Vamos lá. Meu Deus, Léo fala que eu tenho um paladar infantil. Grava esse momento aí, histórico. Grava. Memorial. Realmente. Gente, enquanto ela... É bom. Meu Deus, não faz pro meu marido. Vocês estão gravando isso? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado.
Meu Deus, é gostoso, Léo. Esse Eu momento... só sou obrigada a tomar se ele souber fazer, né? Não, primeiro a gente comendo o curso de barista. Esse momento é o momento Bedrock aí, e a gente está passando as imagens aí para vocês aí que estão curtindo aí em casa, né? O Marcelo da Bedrock que serviu a gente aqui, está mostrando as imagens. O Fábio também é o nosso parceiro aí da Multicolina, que tem nos ajudado com a parte de som, e também a Sabrina com as duas empresas maravilhosas dela que tem nos ajudado bastante, que é a My Personalize, que agora é aquele momento que você fica surpresa, né? Porque você ganha essa caneca, você... Gente, eu não vou te levar no meu programa. Olha só, gente, eu vou com vocês. Eu falei assim, Diogo, eu vou te levar no meu programa. Aí chega o Marcelo, dono aqui do Café Bedrock, e fala, o que você quer que eu te sirva? Eu falei, como assim? Eu falei, olha, eu não tomo café. Eu gosto do cheiro do café, mas eu não gosto de café. Falei, mas você pode me desafiar. Ele, posso? Posso. É mocassim? Mocassino. Mocassino. Gente, Léo não pode ver esse podcast. Não pode. Porque ele vai querer que eu tome em casa. Aí eu vou mandar ele vir aqui. Não, vocês não estão entendendo. Eu não gosto de café. Você entendeu o que eu tô te falando? Que nunca ficou gosto de café nesses lábios que o Senhor fez. Operamos um milagre, né? Um milagre! Gente, não é propaganda enganosa. É muito gostoso. Venha ao Café Bedrock e experimente isso aqui. Aí Léo vai falar, agora você vai tomar em casa. Você só toma quando os outros faz. Eu falo, não, você vai lá no Café Bedrock e o Marcelo vai te ensinar e eu tomo. É isso aí, ó. Diz Marcelo que não é difícil. Não, Aí, rapidinho, tá tá? Eu sou chique, então tô me achando chique hoje. A gente tá tentando aí tratar os nossos participantes da melhor forma possível. Gente, parece um doce. Dar o melhor, Não parece café. dar honra Então, quem tem honra, né? É o que eu falei. Só que aí como é que eu vou te levar no meu programa? Fica tranquilo, Ele vai me dar uma amada. caneca. Essa O meu caneca, programa não tem caneca personalizada. Tá? Ainda não. o Felipe copiou isso da gente, hein? Não, Felipe, você viu a abertura do programa que o Eu Felipe amei aquela abertura, ficou faz? Ele muito vai ter top. que viabilizar uma abertura pra mim. Eu tô esperando ele chegar. Aí outra coisa agora, ele faz uma caneca. Tem um bolo de prestígio. Olha o que tem. Na TV BMS não tem isso. Na TV BMS é um copinho de água com um copo descartável. Entendeu? Lá é só a visão do rei. É só espiritual. Isso aí, ó, tá vendo? Mas é bom. Eu queria também Aí ele vai falar, eu fui no programa Interação Gospel e não tinha o mocassino. Ah, não, mas tinha ah, bolo de prestígio. o- Aí eu vou ter que vir aqui comprar. Pra servir ele lá. Sim, com certeza. Gente, eu adorei esse negócio. Vocês não estão entendendo. O que você tá fazendo aí, meu filho? Por que você não tá correndo pra vir pra cá? Aí, ó, tá vendo? Meu Deus. Eu vou trazer meu marido aqui. Gente, olha. Eu desafiei que você quer comer. Tá vendo aí? Marcelo está sem graça, mas eu gostei de verdade. É muito Se eu bom. não gostasse, ia ser assim, irmãos, É muito ó. bom. É muito bom. Isso aí é a parceria do céu. Aleluia. Glória a Deus. Também queremos agradecer aí a Met Papelaria, né, que tem nos ajudado também. É o pessoal que cuida do nosso Instagram, tem ajudado em mais outras coisas. Só fica bom assim porque tem parceiros. E graças a Deus o Marcelo nos você não quer ser o meu abençoou. parceiro também, não? Ó, tá a Olha, interação Priscila gospel. capturando os parceiros. Sim, mas é assim que funciona mesmo. Meu Não Deus. existe- Olha, eu vou te levar lá, eu vou vir aqui pegar uma marmita. Falei, prepara aí O cappuccino que eu cappuccino gosto tanto. do Diogo. Entendeu? Você vai ver essa interação. A caneca eu não É sei, onde porque que é? você tem que providenciar a caneca. Aonde funciona? O estúdio fica lá em Arabarai. Ah, Você sabe onde é Arabarai? a gente leva toda a preparativa. Arabarai é Aribiri, língua estranha. Chega lá. Mas não fica lá dentro de Aribiri, não. Fica bem mais próximo aqui a avenida, perto da Rua da Feira. A feira onde tem de tudo e tudo acontece. Ali é. Fica ali pertinho. Eu nem sei se você tá pegando muito a sua voz, mas se tiver, irmãos, aí, vocês. Depois eu dou um jeito aí Marcelo, de talvez você consiga apareceu pegar. aqui, faz assim, ó.
Pra ele, porque a gente tá batendo Mas papo você com ele, não sei nem pode- se... Eu não conhecia o Café Bedrock, estou conhecendo agora. Então realmente ele me desafiou e ganhou. Eu tava com muito medo. Eu falei com ele, eu tô com medo, eu não vou gostar. Ele experimenta. Eu falei, mas vai estar ao vivo, e se eu não gostar, como é que eu vou fazer? Gente, sai de casa agora e venha pro Café Bedrock agora. Uma ativação sobrenatural no seu paladar, você tá entendendo? Venha ontem. Tá muito bom, gente. Aqui eu apaixonei, eu já gostava do cappuccino e Deus deu uma pessoa pra gente Meu ficar marido faz cappuccino, mas É não fica maravilhoso. assim dividido em andares. É Ele lindo. faz uma mistura com bicarbonato. Entendeu? Ó, Léo. Aqui, eu queria, já que você falou, nós já falamos aqui sobre o Interação Gospel, e nessa volta tudo da sua vida, como é que surgiu esse convite? Como é que você chegou a estar como apresentador? Porque a gente que já fala em público, né? Porque pregar já é falar em público, mas essa virada de ir para TV, falar de frente com a câmera, eu tenho muita dificuldade. Eu perdi porque eu vim fazendo muito. Mas se não fosse uma amiga minha, a missionária Rose, que assim como que é o nome da irmã? Alexandra, que ela falou assim, mandou uma mensagem, eu gravei um videozinho assim pro Instagram e falando do Parque da Vale, que eu fui visitar, e peguei o Instagram assim e comecei a falar e tal, estou aqui no Parque da Vale e tal. E aí, depois que eu falei aquilo ali, ela viu e comentou: Diogo, você tem que começar a falar na internet. Eu falei, não é possível, eu falar na internet, eu não dou certo para isso. Você vai falar e vai acontecer algo diferente. A Rose é o que eu chamo de sinalizadores. E a Rose, assim, é o tipo da pessoa, daquele tipo de pessoa que ela já tem uma história comigo. Então toda vez que ela fala, é batata. Aí como foi ela, como foi ela que falou, eu falei assim, beleza. Vou considerar. É tipo o Marcelo com capucinho. Foi desafiado, então vou fazer. E comecei a fazer. Então assim, ali despertou algo. E hoje o que já virou, eu já fiquei assim, meu Deus, como você tá gostando assim de tudo que tá aqui, que tá bacana o papo. Eu fico muito feliz com isso, mas quero saber como que foi o seu começo, que eu vou falar mais quando eu for no programa dela, aí vocês vão assistir também, tá bom? Ah, chique! Ele não quer dar um spoiler. Exatamente, aí senão o pessoal que tá aqui no meu canal não vai pra lá. Olha só, eu falo que a jornada ministerial, ela não é uma linha reta. Horas você aparece, horas você desaparece. Sim. É assim. E precisa ser assim, para que ele cresça. Sim. E nós venhamos a diminuir. Apóstolo Paulo vai dizer: e temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então o que aconteceu? Eu me casei, os filhos vieram. E quando os filhos chegaram, eu precisei me policiar na questão de pregação do evangelho. Por quê? A minha filha Isabelle chegou e ela começou a fazer desenhos. Ela desenhava a casa, ela desenhava o pai, ela desenhava ela dentro da casa e ela me desenhava fora da casa. Que interessante. Os desenhos dela era ela e o pai, porque na época eu não tinha o meu caçula ainda. Sim. Ela desenhava ela e o pai na casa e me desenhava fora da casa. E um dia meu marido falou: Priscila, algo tá errado, porque eu pregava muito fora. Eu vivia viajando, vivia saindo. Quando eu e meu marido ministramos para casais, ele queima meu filme. Ele fala: gente, meu primeiro botija de gás durou quase 2 anos, mas não foi mover de Deus para milagre. Priscila não cozinhava, porque a gente saía muito para ministrar.
E como tinha um grande mover com mulheres, geralmente eu ia sozinha, porque era ministração com mulheres, e Léo ficava com a minha filha em casa. Sim. Então Léo estava tendo um contato maior com Isabelle, e eu estava sendo uma estranha para minha filha. Eu estava literalmente ganhando o mundo, estava totalmente distante da minha casa. E eu comecei a alinhar isso. Então, por causa dos filhos, eu precisei pregar menos. Entendi. E minha própria carreira profissional, porque eu ainda sou dentista. Entendi. Até hoje eu não vivo do ministério, né? Então eu ainda sou dentista. Então eu precisei começar a alinhar as coisas, a diminuir um pouco. E agora, meu marido, aí veio o meu mais novo, que é um menino mais apegado à mãe, mais dependente da mãe. Então eu precisei diminuir muito mais, porque eu tinha filhos agora com idade escolar. E aí a gente começa a pensar, cadê aquelas promessas que Deus falou, que iria me levar para vários países, que eu ia pisar em terras que eu nunca imaginei pisar? Cadê aquelas promessas que Deus ia fazer acontecer? E aí eu comecei a entrar nos questionamentos com Deus. Espera aí, você disse que não me deixou ser médica. Sim. Porque não daria para conciliar com a obra. Mas que obra é essa que nunca chegou numa dimensão que me impediria? Entendi. Né? Então a gente passa por aparições e você aparece e desaparece. E aí o que Deus fez? Veio a pandemia. E no início de 2020 eu tinha a primeira agenda internacional. Eu ia para Portugal. Quando eu engravidei do Benjamin, eu recebi a primeira agenda, que seria num congresso na Alemanha. Que denso. Meu coração ardeu, mas eu estava grávida. E eu ainda queria arriscar. Cheguei para minha ginecologista, sabe aquela coisa que Deus fala que vai fazer e você espera, só que eu também tinha dificuldade em gerar filhos. Aí veio o milagre do caçula. Você entende que as minhas prioridades estavam todas erradas? Sim. A gente quer que Deus faça, mas muitas vezes nós não temos o caráter pronto. Entendi. Nós não temos a maturidade para sustentar aquilo que Deus quer fazer. E estava tudo errado. É o que mais acontece, né? Cheguei para minha ginecologista, que não é crente, e falei, olha, eu tô grávida, mas eu ainda não tô com 7 meses, dá para eu viajar para a Alemanha, para eu pregar. Me dá o laudo aí, me liberando. Ela, de jeito nenhum. Olha o que ela disse para mim. Ministrações virão várias. Seu filho é único. Glória a Deus. Sabe o que é ouvir isso de alguém que não é crente? Nossa, dá uma pregação aí. Ela não é profetisa. E aí eu falei, meu Deus do céu, se eu temo em viajar, ela falou, Priscila, é uma viagem muito longa, pode te dar uma trombose e você perdeu o seu filho. Você não vai. E eu acatei. E meu marido falou, Priscila, eu não acredito que você pensou nessa possibilidade. Eu falei, eu pensei. Sabe o impacto que seria no meu casamento? Sabe? Sim. A perda de um filho por prioridades erradas. Com certeza. Sabe? E o impacto no meu ministério também, porque nenhum ministério se sustenta com o lar destruído. Eu consigo, assim, é o que veio aqui ouvindo a sua declaração, né? Era ficar com o filho, né? Vendo de uma parte espiritual, eu tô falando, né? Gente, mas eu não tô conseguindo. Tá muito bom. Vendo numa parte espiritual, né? O importante é ficar com o filho, né? Sim. Sabe, a Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Sim. Sabe? Então, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Mas, às vezes, a vaidade de querer ter um nome em grandes eventos, em grandes cartazes. Então Deus foi trabalhando isso tudo. Aí não deu para ir para a Alemanha. Aí chegou 2020. Agora eu vou para Portugal. Começamos a movimentar tudo. Eu e Léo atualizamos nosso passaporte. Veio a pandemia.
Agenda cancelada. Meu Deus. Falei, não, Deus, desisto. E a pandemia longe de acabar. Ministrei para eles, mas online, via internet. E aí o que aconteceu? Quando chegou em outubro de 2020, eu totalmente triste. Tipo assim, parece que e a pandemia deu essa sensação de sonhos bloqueados. Sim. De propósitos impedidos, tudo parado. Meio que perdeu o sentido. Quando você não olha que você tem um Deus que não sai do trono, que continua sentado no alto e sublime trono. Verdade. E aí vem o pastor Pedro. Pastor Pedro, gente, meu contato com o pastor Pedro, que é o dono da TV IBMS, foram só 3 contatos que eu tive com ele. Primeira vez, eles me chamaram para pregar num evento de mulheres, a pastora Eneilda. Sim. Fui lá, preguei. Segundo contato, o pastor Pedro me chamou, ele tinha um protótipo de canal, Sim. ainda não era TV IBMS, para gravar um vídeo, fazer uma live, para ministrar aos casais os conflitos dos casais na pandemia. Sim. Segundo contato. Terceiro contato, eles nos chamaram a mim e meu esposo para ministrar aos casais da igreja deles. Só os 3 contatos. Pastor Pedro me manda uma mensagem de WhatsApp. Priscila, eu tenho um convite para te fazer. Eu comprei um canal de web TV e eu estou precisando de ajuda de pessoas para apresentar programa. Maravilha. Desse jeito. Aí ele, você toparia, olha ele falando comigo, você toparia apresentar um programa, seria uma interação gospel. Na hora eu engoli seco. Falei, pastor Pedro, vou te falar um negócio aqui. Eu sou dentista por formação. Eu nunca fiz curso de entrevista, nem nada. Se eu tenho certeza, Deus soprou o seu nome. Glória a Deus. Falei, se Deus acredita e o senhor acredita, então eu vou acreditar também. Mas no começo é muito difícil. Falar para a câmera, para quem não está acostumado, é muito difícil. Você ter que imaginar alguém ali do outro lado ali é muito complicado. Eu tive meu primeiro contato foi em rádio. E rádio é só voz. A pessoa não sabe nem como você é e nem a sua imagem, né? Sim. E agora TV, aí tem a imagem. Aí você fica mais assim, estão me vendo. Meu Deus do céu, e agora? Meu cabelo tá bom? Não sei o quê. E você sabe que quando você se expõe, você vai ser alvo de crítica. Exatamente. Porque eu volto a repetir, a TV IBMS é um canal cristão. Então, nosso padrão, os nossos valores e princípios são eternos, são divinos. Exatamente. São do céu, não é desse mundo, entende? Então, eu sei que em algum momento haverá críticas, né? Mas a gente está lá como João Batista, disposto a liberar a palavra como voz profética. Sim. E eu entendo, Diogo, por quê? Deus tem um chamado na tua vida, então Ele vai te dotar de dons e talentos em prol daquele propósito. Sim. Então, desde criança, os professores relatam a minha facilidade na comunicação. Então, eu sempre era escolhida para apresentar trabalho, para ser oradora da turma. Veio o ministério da palavra. Então, por quê? Dentro do propósito que Deus tem, Deus vai te munir de dons e talentos. Exatamente. Vai fazer a trajetória todinha da sua vida. Só vai entender depois. Só vai entender depois. Então, Deus vai te... Mas a câmera, e você sabe como agora, lá nem sempre eu gravo direto, assim, de forma que não precisa ser editado. Tem hora que eu preciso fazer takes como se a pessoa estivesse lá e não tá. Sim. Para montar, eu preciso pensar em como vai ser. Exatamente. E o pastor Pedro, segundo ele fica assim, maravilhado. Tipo, o meu programa é programa de entrevista. E eu comecei a fazer psicanálise. E uma aula que eu tive foi PNL. Também fiz curso de aconselhamento cristão. Eu nunca falo, né? Sou conselheira cristã. Ai, tá vendo aí? Ó, tá vendo? Mas também fiz curso de aconselhamento cristão. Agora eu tô começando a fazer psicanálise e teve uma aula que eu fiquei apaixonada, que era PNL.
Aí o professor, brincando comigo, né? Falou, tem gente famosa na turma hoje. Pra quem não sabe o que é PNL. É programação neurolinguística. Aí, tá vendo aí, gente? Que chique. Aqui também é cultura. Cultura. Né? E a aula começou a falar sobre a importância no atendimento psicanalítico de você fazer a pergunta certa. Sim. E ele começou a explicar, tem a estrutura superficial e estrutura profunda. Não vou dar aula não, tá, professor? Não vou, só vou dar um spoiler. E às vezes você faz perguntas superficiais, mas você não vai atingir a causa de fato. Sim. Existe a pergunta profunda. Aí o professor brincou comigo, eu vejo seus programas. Você faz pergunta profunda. Aí ele falou, você Meu já fez Deus, curso fiquei com medo agora. Aí ele falou assim, você faz curso de... Já fez curso de PNL? Eu falei, não. Já teve contato com psicanálise? Não. Já fez curso para entrevistar? Não. Ele, você tá me dizendo que foi Deus que te muniu disso? Sim. Mas é verdade que você precisa buscar crescer naquilo. Sim. Deus, ele te dá um dom nato, mas não significa que você não precisa crescer e melhorar naquilo. Sabe? Por exemplo, eu tenho o dom da oratória, mas eu precisei fazer curso de teologia. Sim, claro. Eu também fiz curso de teologia. Isso é muito bom. Tá vendo? Mas não sou bacharel não, só meu marido que é. Eu sempre falo que é bom todo mundo ter. Mesmo se não é porque as pessoas pensam que fazer curso de bacharel é para ser pastor e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O bom é fazer com que você conheça a palavra, você conheça o que você precisa viver, você tem que viver. E aí a teologia em si ali faz você pensar, faz você entender o que você precisa mostrar na hora da dificuldade. E essa questão de fazer pergunta, a questão de fazer pergunta profunda, eu não faço sem conversar com o entrevistado antes, né? Porque há perguntas, por exemplo, que são delicadas, que envolvem coisas além dele. Sim. Então eu sempre pergunto, você quer tocar nesse assunto? Eu posso te perguntar isso? Você quer falar sobre isso? E eles falam, não, Priscila, eu não quero falar sobre isso. Porque às vezes envolve o marido que está em casa e vai assistir. Teve um lance que foi ela e o marido, e eu tinha uma pergunta para fazer, porque eu sei que aquele assunto, eu estudei o assunto, e eu sabia que muitos casais entram em crise, até tem divórcio, por causa daquela pauta. E eu falei para ela, eu posso perguntar em que ponto atingiu o seu casamento, se seu marido aceitou essa situação? Ela, não, porque ele tá aí. Entendeu? Entendi. Então eu pergunto antes porque a minha intenção não é causar constrangimento também. Sim. Eu quero que a vida daquela pessoa seja um instrumento de cura para outras. Exatamente. Que vão estar assistindo. Esse é o maior propósito, né, da gente Aí tá fazendo. Aí o professor falou, agora eu entendi. Eu falei, não, eu converso antes, eu pergunto antes até que ponto eu posso ir. Até para não ser invasiva. Sim. Acontece, eu gosto de estar conversando aqui, ó, uma conversa casual. Falei, não sei o que o Espírito Santo move, que as pessoas contam as coisas. Sim, a gente teve várias pessoas aqui que começam a falar uma coisa. Começa nervoso, né? Começa nervoso. Aí vem Marcela e serve um mocassino, né? Fica tranquilo. Aí, isso aí é pra relaxar o convidado. Só pra relaxar o convidado. Aí bota uma caneca e fala assim, ó, você vai levar a caneca. Aí vem com um bolo de prestígio, entendeu? Isso tudo é só pra ficar mais igual aquele divã. Em casa. Eu vi um programa seu com a psicanalista. Sim. Aí você falou, não tem divã. Ela, não, mas eu tô tentando comprar um divã. Ela falou. Viu? Eu assisti. Ela falou, é porque a gente como eu conheço ela há mais tempo, né? E ela já faz o meu tratamento também, que eu gosto de ir lá, eu gosto de bater papo, conversar com ela. E aí ela falou assim que o bacana é que assim, a pessoa fica confortável. É isso, o divã é algo estratégico. É mais para ficar confortável, ficar tranquilo e tal. As resistências baixam. A pessoa fica com a mão solta, tranquila, e ali ela consegue. Tanto, amados, que eu tava com a bolsa aqui na mão. Até botei a bolsa pra lá. Pra ficar bem, entendeu? Fique à vontade. Bem à vontade.
vontade, bem articulado. Ah, não, cada hora sai um papo. A gente conversou com o Abner também aqui, Sim. que passou aqui. O Abner também, a gente começou com uma história, depois já passou para som, já passou para não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. E se deixasse, a gente ficaria muito mais horas. Com o Abner merece um segundo episódio que, nossa, ele... Eu acho que eu sei quem é Abner. O Abner, ele é da É filho de Teumi? Não. Guaranhuns. É da Batista Guaranhuns, ele Não sei é. se é a mesma pessoa. Aí ele, do pastor Manu, Entendi. Talvez daqui até pertinho seja. aqui. E aí o que acontece? Veio a TV IBMS, aí com aquela toda dificuldade, e Deus foi fluindo. Que é o que eu falo, há coisas vão levantar, na época de aceleração do seu propósito, Deus vai levantar os facilitadores. Sim, Pessoas que vão ser usadas, sabe, para te lançar na geografia certa, Sim. no lugar certo, na hora certa. E pastor Pedro e pastora Eneilda foram os meus facilitadores, com certeza. sabe? Foram aquele meu Arão que me lançou no lugar certo, na hora certa e me ajudou no tempo preciso. E aí, no começo a gente vai, Diogo, como você começou. A gente não tem a mínima noção até onde Deus levará, o que Deus vai fazer. Até Sim. que começaram a vir os testemunhos pelos canais. Aí que você vê a diferença que você está fazendo na vida de alguém. Porque a TV IBMS ela não é forte no YouTube. Até tem um canal, mas não é a força dela. A TV IBMS ela é forte no próprio site dela. Eu entrei lá, eu vi. Aí quando o pastor Pedro falou assim, Priscila, olha, o programa deu quase 20 mil visualizações. Eu, Nossa! entende? Porque o forte dela não é o YouTube. O YouTube dá 100 e pouco, 200 e pouco. Já teve programa meu, mas muito pontual, que deu 800 e pouco. Não é o forte da TV IBMS. E a gente nem quer que seja. Porque se a TV IBMS é um canal, se você acessa o canal, É melhor. para nós é melhor do que você ver pelo, Gera tráfego, né? entendeu? Por um outro sistema, por um outro canal. E aí começou a vir os testemunhos. Argentina, Alasca, Coreia do Norte, Meu Deus, vou ficar internacional China. quando eu for lá. a internet possibilita isso. Aí eu entendi as profecias lá atrás. Muitas vezes não significava que eu ia até lá, mas Deus está na frente do tempo. Com certeza. Então, quando ele ministrou isso, está chegando. Às vezes eu não estou lá presencialmente, mas está chegando de alguma forma. Então, assim, no começo ainda é difícil, eu vou te ser sincero. Eu tenho medo que a entrevista não flua. São temas difíceis, por exemplo, no último programa eu falei sobre divórcio e novo casamento, o segundo casamento. É um tema que líder não quer falar. É muito delicado. Porque ainda é um grande tabu. E aí você falar sobre esse assunto sem levantar bandeira para o divórcio, Sim. sabe? Então, assim, eu poderia escolher não falar, mas João Batista é corajoso também, é ousado. E a gente precisa tratar. Tem que falar, eu acho que eu não lembro agora quem foi a pessoa, porque eu não vou lembrar o nome agora, ou quem foi a pessoa, mas teve uma pessoa que falou assim, eu gostei do Fala Cristão, porque é um formato que a pessoa vai ali, vai falando sobre vários temas, e a gente tá doido para vai conhecer, mas isso a gente não vê num culto. A pessoa solta, a pessoa tranquila. Ah, fulano de tal Sem foi... contar que na igreja, se eu for pregar, é um monólogo. Você não vai poder interagir comigo enquanto eu prego. Exatamente. O que eu vou falar vai se estabelecer como verdade absoluta. E não há contraponto. É só um falando. Eu até falei, o pessoal está pedindo muito para E ser... claro que é a verdade absoluta porque é a palavra de Deus, Com entende? certeza. Mas eu tô dizendo assim, não há como interagir, não há como ter pergunta, não há como tirar dúvida. É uma pessoa só falando. Eu até... o pessoal tem pedido muito para ser ao vivo, né? E a gente tem trabalhado para ser ao vivo, Que as pessoas fazem perguntas. porque elas vão na fazer hora. pergunta. Aí o convidado vai passar aperto. Eu não vou ouvir, não. Tô brincando. Mas aí vai ser um pouquinho mais estreito. Lógico que a gente vai fazer uma seleção das perguntas e tal.
mas aí vai ter o chat e tal, então vai ser mais complicado para o convidado ele tentar responder algumas perguntas mais difíceis. Mas assim, eu acho que as pessoas entendem que é preciso falar de vários assuntos. Igual você falou sobre a questão do nome, né? Fala Cristão, e a gente entendeu que esse nome seria o melhor nome, porque a gente queria dar voz a essas pessoas a falarem coisas que a gente não fala na igreja. Exatamente isso. E quando você fala que lá a pessoa vai falar de um assunto mais delicado, mais programas como o nosso aqui, o seu lá, faz diferença porque as pessoas querem isso. Tem um colega meu, né, colega e professor ao mesmo tempo, que é o Rony Cose. A gente está conversando, tem novidade para vocês em breve, tá certo? Nós estamos em conversa, nós estamos em conversa com ele, porque a gente vai fazer também um outro formato, que é um formato só com teólogos. Então em breve aí nós vamos ter uma bancada de teólogos aí, mas num programa totalmente diferente do que normalmente se tem, que geralmente o pessoal gosta de debater, né? Sim. Você tem 5 minutos para réplica, você tem 5 minutos. Não é assim, não vai ser assim. Vai ser muito mais descontraído, mais tranquilo. Mas outros formatos estão surgindo. A gente criou um e outros estão surgindo. Tem a Nana Lacerda também, que está no sertão fazendo missão, e aí vai surgir um outro canal, que é um canal parceiro desse canal. Nós estamos crescendo. Estamos cantando as novidades para vocês. Deus. E aí vai vir também um outro canal que ela vai fazer um vlog direto da missão. Aleluia. Então é algo que Deus está abrindo portas maravilhosas. Aleluia. E nossa equipe de intercessão lá, nosso grupo, vou colocar a Priscila Cedo também lá para ela participar. Tá passando aqui embaixo também. Irmão, se você quer uma oração também, acessa esse e-mail que está aqui, ó, grupo de oração insignia@hotmail.com. Você entra lá, tá certo? Deixa seu recado por e-mail lá, conta a sua história, pode fazer tudo que quiser lá escrevendo, falando lá pra gente, que a gente vai entrar em contato com você, vai conversar e vai tentar ajudar você da melhor forma possível. Amém? Amém. Então a gente já tem esse grupo de oração aí também. E a gente vai abranger mais isso. Então, isso que você faz lá sobre a questão de fazer perguntas mais difíceis, eu acho que isso abre um grande leque. É claro que você vai perceber, você que lida com um programa, né, com um canal nessa web, né? O que mês. Quando você seleciona um tema, você seleciona público. Então não é todo tema que atrai todo mundo. Sim. Por exemplo, mês de maio, eu peguei vários temas para falar sobre maternidade, os mais diversos aspectos. Os homens, eu não vou assistir, sobre maternidade. Aí você tem uma queda em questão de visualização. Mas a gente não pode se mover por números. Sim. Por quê? Talvez não interessa aquele grupo, mas há vidas que precisam ser curadas. Mesmo que caia o número, mas há vidas que precisam ser tocadas com cura e com libertação. Naquele tema, sabe? Quando a gente fala no mês de junho, falei sobre relacionamento, mas eu e meu marido demos uma palavra sobre as 5 linguagens do amor. No outro programa... Achei interessantíssimo. No outro programa, eu peguei uma amiga minha solteira, aos 39 anos. O que é como ser solteira em um mundo de pares, né? Sim. E aí trouxe uma para falar sobre divórcio e segundo casamento, que falou sobre a segunda chance. Vai agora entrar ao ar, na quarta-feira, um casal que teve restauração no seu casamento. E o último, uma que esperou até os 44 anos e se casou. O que é esperar em Deus e alcançar a promessa. Então, isso você diverge de temas, mas há vidas que precisam ser alcançadas. Diogo, hoje, o programa Interação Gospel tem atingido coisas que eu nunca imaginei. Você sabe que eu sou gaga, né? Não sabia. Eu já entrevistei um gago aqui, que é o... Meu professor de PNL fala assim, não, você não é gaga. Quem falou que você é gaga?
Na infância eu gaguejava mais. Eu entrevistei um gago aqui que foi o Gleison Eu tenho uma Tavares. gagueira emocional, na verdade. Meu marido adora, porque eu não consigo brigar, né? E ele fala, nossa, providência de Deus, que eu fico nervosa, as palavras não saem. Sim. Aí o pessoal fala assim, nossa, sua dicção é tão boa, você fala pausado, você é condicionado a falar pausadamente para não gaguejar. Sim. Aí na hora do programa você pensa uma palavra e a palavra não quer sair. Eu jogo artigo, boto palavra similar, você é condicionado, isso é um treino. E eu falo que eu vejo o milagre, eu falo que eu sou literalmente Moisés, pesada no falar, mas não é uma gagueira crônica, aquela coisa de ficar, sabe? Mas meu marido que convive comigo, ele percebe. Quem convive bem estreitamente comigo percebe. Porque em público eu vou pensar no que eu vou falar, sabe? E já é um treino de muitos anos e tudo mais. Então eu vejo o milagre de Deus em todas essas coisas. Eu vejo o pastor Eneildo, pastor Eneilda, pastor Pedro como milagres na minha vida. Sim. São aqueles facilitadores. Quando os testemunhos chegam, deixa eu até te falar uma coisa, você vai entender o que eu estou te falando. Pode falar. Não recebemos um centavo. Não há retorno financeiro. Você vai pela visão. Possa ser que um dia tenha. Sim. Hoje é movido unicamente pela visão de promover o reino. Mas quando os testemunhos chegam, faz valer tanto a pena. Eu acho que é a maior gratificação que a gente tem em fazer tudo isso. Você chegou e você viu, né? A correria que é para montar tudo isso. E quando a gente recebe o dia mais feliz desse canal até o momento, para mim, ainda foi o momento em que a pessoa me ligou num sábado à noite e falou: Diogo, eu peguei seu contato e tal. E seu contato não, né? Ela é uma amiga minha que viveu no mundo comigo, né? E quando eu me converti, voltei para a igreja e tal, e ela assistindo as orações da manhã, que eu tinha uma oração da manhã todos os dias, e ela me ligou no sábado e falou assim: Diogo, eu queria aceitar Jesus. Aquilo ali foi... Aquilo ali, isso, testemunho. Eu chorei com ela chorou de lá de lá. Se convertendo. Isso é a maravilha. Milagres acontecendo, de cura mesmo, sobrenatural. Isso é impagável. Eu sempre falo que eu sinto um sentimento de propósito, sabe? A vida ganha um propósito, além de coisas materiais, assim. Sabe o que é você receber um e-mail, eu acho isso fantástico, de um cacique de uma tribo lá no Xingu, no Mato Grosso, e falar: eu reúno toda a tribo para assistir o programa. Você vê ribeirinhos lá do Amazonas, olha, eu peguei uma TV emprestada e toda a comunidade assiste seu programa. Que lindo. Você vê um missionário acuado na Coreia do Norte e falar: eu ia desistir, eu ia voltar para casa, mas eu assisti o seu programa e Deus falou comigo para eu continuar, sabe? Mães dizendo: olha, meu filho aceitou Jesus, meu marido aceitou ir para a igreja depois que assistiu o seu programa. Que maravilha. Pessoas dizendo assim: olha, eu fui tocado, falou muito comigo. Isso é impagável, sabe? Com certeza. Então, por isso que, como vê a TV IBMS? A TV IBMS, ela veio como um sopro de refrigério no meu ministério. Ao longo de 21 anos foi tudo forjado em mim: caráter, prioridades, relacionamento com Deus, porque você pode servir a Deus sem ter relacionamento com Ele. Com certeza. É o que mais tem hoje. Você pode servir comida passando fome, espiritualmente falando. Então eu aprendi a ter relacionamento com Deus, eu tive experiências com Deus, mas hoje eu consegui o equilíbrio entre meu casamento, minha família, minha profissão, o meu ministério, sabe? Então tá tudo assim alinhado. Priscila, até onde Deus vai te levar? Não tenho a mínima ideia. Eu vou vivendo intensamente cada dia. Está aqui. Meu marido até falou: Priscila, onde você vai hoje, filha? Falei: hoje eu vou ser entrevistada. Desse jeito. Hoje eu vou estar do outro lado. Hoje eu vou estar do outro lado. Ele: você não para. Mas assim, eu entendo que é tudo uma sinalização de Deus. Eu falo com Léo, é um processo de aceleração, mas uma aceleração agora em equilíbrio.
E eu quero dizer para você que está aí, esse tempo de aceleração é como Moisés. Há um tempo de clamor, que é a ignição para ativar o seu propósito. Você é resposta de clamor. Você, Diogo, é resposta de clamor. Sim. Para que vozes se levantem nesse tempo. Eu creio muito nisso. Esse café, eu não vejo nada à toa. Tudo é um propósito. É uma conexão que foi feita primeiro no céu. E eu quero dizer para você que depois que há a ativação, a aceleração, nós estamos correndo. Jesus está voltando. E não é tempo mais de dar desculpa. Eu sou pesado em falar. Quando entra o processo de aceleração, Deus começa a fazer. Deus começa a levantar, Deus começa a ministrar poder, a ministrar unção, para você desempenhar o seu propósito. Às vezes uma fala simples, mas ganha um poder sobrenatural na sua boca, porque você já começou a aceleração do seu propósito. Sim. E não há tempo de desculpa, falar que é pesado em falar, usa outro, manda outro. Não, Deus quer usar você. É o seu tempo. É nessa geografia que você está. É agora que Deus quer te usar. E vai chegar um tempo de aceleração que Deus vai falar: por que clamas a mim? Porque há um tempo de clamor. Mas há um tempo que não é mais de clamor, é tempo de mover. Como Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É tempo de marcha, é tempo de viver intensamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Eu não sei para o que Deus te chamou. Há pessoas que vão ser 100% para o ministério, mas outras não. Outras vão ser chamadas para glorificar Deus nas suas mais diversas áreas, nas suas mais diversas funções na nossa sociedade. Eu não sei para o que Deus te chamou, mas é tempo de marcha. É tempo de corrida. E receba essa palavra. Nesse tempo de aceleração, deserto vira lugar de milagre. No tempo de aceleração, o que antes era deserto vai virar milagre. Vai virar alvo de intervenção de Deus para milagre. O Mar Vermelho sempre esteve lá, mas no momento de aceleração ele se abre. Nunca se abriu, mas no tempo da aceleração se abre. Talvez você está diante de uma porta há anos e parece que ela nunca abre, mas no tempo da aceleração ela abre. Eita glória. E a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Moisés passou 40 anos no deserto tomando conta de ovelha. Nunca aconteceu coluna de fogo. Mas no tempo de aceleração vem coluna de fogo no deserto. Maná cai do céu. Aleluia. Glória a Deus. Cordonizas chegam. Eu quero estou sentindo Deus aqui, Diogo. É muito bom. Pode falar em língua estranha? Eu sou dessas. Eu falo que eu fico fazendo aqui, eu fico só quietinho, porque eu trago o convidado e o convidado vai ministrando. É maravilhoso isso. Meu Deus. Eu sou muito mais ministrado do que a gente fala assim. A gente também estava falando sobre isso, né? Mas a gente fala assim: se tiver uma pessoa que vai receber essa palavra, já ganhamos tudo. E aí eu falo assim: eu sou uma das pessoas, tem mais outras lá que vão receber a bênção de Deus. Mas eu já sou a primeira pessoa que, quando eu trago alguém aqui, e essa pessoa vai ministrando, igual a gente falou do Felipe. O Felipe aqui foi um mover que a gente não queria nem sair daqui, porque estava um ambiente muito bom, enquanto está agora. Felipe chegou para mim: olha, a entrevista nem é com você, Felipe, você não tinha que virar pau, mas eu vou falar de você. O Felipe chegou no meu programa uma vez, chamei ele para fazer o louvor. E vira e mexe, Felipe tá lá. Porque ele me ajudou muito na minha congregação quando não tinha nenhum instrumentista. Sim. Que ele é um adorador missionário. Ele é. E foi lá abrir terreno comigo. E aí me ajudando tal, indo lá. Aí Felipe me falou do projeto. Aí ele: Priscila, quem sabe no Interação Gospel você pode trazer esse momento. Eu posso vir no seu programa, fazer parte do meu projeto, que era o Coffee Music. Falei: Felipe, deixa eu te falar uma coisa.
eu tenho uma proposta melhor para te fazer. Vem para a TV IBMS e faz o seu programa. Glória a Deus. Falei para ele, aquilo que Deus te deu, Ele deu para você. Eu até posso abrir o programa Interação Gospel e abro com o maior prazer, porque eu preciso de pauta. Verdade. Porque você ter pauta toda semana não é fácil, vai ser ótimo, eu preciso de pauta. Mas eu falei, Deus deu esse projeto para você. Sim. Essa é a grande questão. Pra a gente gerar muitas vezes quer dar uma de Abraão. Enfiar no plano quem nunca esteve no plano. Exatamente. De Deus. Entende? Entendi. E eu falei com ele, Felipe, Deus deu pra você. Se você fizer o programa, ele vai estar 100% dentro do padrão que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Se você colocar dentro do programa Interação Gospel, ele não vai ser 100% que Deus te deu. Verdade. E ele entendeu. Eu tô futucando o Felipe, tá? Felipe, vem pra TV BMS, vem. Aí ele me mandou. E aí, parceiro, agora nós somos colegas. Eu, aleluia! E eu sei que vai ser uma bênção. Porque Felipe é uma bênção. Sim. A visão que Deus dá a ele é uma bênção. Então, Diogo, Deus te deu algo para ser desempenhado. Sim. Deus ministrou algo no seu coração que para outras pessoas parece loucura. Parece uma loucura estar aqui. Verdade. Mas viva intensamente o que Deus colocou no seu coração. Pode estar num tempo de esconderijo e anonimato, mas vai chegar um tempo de ativação e virá a aceleração. No tempo de aceleração, Deus vai mover tudo o que for preciso. Ele abrirá todas as portas necessárias para que você viva intensamente o seu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas deixa de mimimi. A ordem é, diga ao povo que marche. Deus hoje está com pressa na agenda. Verdade. Porque Ele está voltando. Então é tempo de nos posicionarmos e vivermos intensamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Ele vai fazendo coisas com a gente que a gente, quando a gente olha assim depois, e principalmente pessoas, como eu falo, que por exemplo, você colocou, nós estamos colocando o Felipe, nós trouxemos o Gleison, você trouxe as outras pessoas lá no seu programa, e cada pessoa, ela deixa um pedacinho do céu do que Deus fez na vida dela. Eu acho isso interessante, porque quando a gente acabou aprendendo a ser o que a gente é hoje, que é apresentador de algo. Sim. E a gente apresenta pessoas para outras pessoas. Apresenta Histórias. Isso é interessante, porque a pessoa consegue se ver ali. Na história de outra Ela pessoa. consegue ver que, poxa, eu estou passando por aquela mesma dificuldade, aquela mesma limitação, e olha como que ele conseguiu achar a saída. Então eu consigo achar a saída também. Isso é muito importante. Você lembra de alguma situação? Você contou da moça aí, da moça que você falou, mas tem alguma situação que você viveu ali que você falou assim, nossa, isso aqui é algo que eu tenho certeza que foi uma bomba no inferno. Meu Deus, ali no programa Interação Gospel, porque ministerialmente foram muitas situações. Se eu falar ministerialmente, teve uma vez que eu recebi um bilhete no final de uma ministração e a menina escreveu assim: hoje estava marcado de eu tirar a minha vida, mas ouvir você me deu um motivo para continuar vivendo. Foi muito marcante, eu guardo esse bilhete até hoje. Glória a Deus. Até hoje. Eu recebi eu e meu marido ministramos, por exemplo, no próprio programa Interação Gospel, a gente ministrou sobre as 5 linguagens do amor, que foi algo que mexeu muito conosco. É um livro, é um best-seller do Gary Chapman, e ele fala que cada um tem uma linguagem de amor. Não vou falar aqui, gente, porque eu falo igual um rádio, senão eu vou tomar toda a entrevista falando dessa linguagem do amor. Eu e meu marido, logo no começo, a gente viveu uma crise porque a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, para eu me sentir amada, você tem que me elogiar e falar eu te amo o tempo todo. Que é o que meu marido não consegue fazer. Sim. Eu falo que ele é maravilhoso, mas ele não é romântico.
Então eu sei que ele me ama, mas ele não diz. Porque a linguagem de amor do Léo é atos de serviço. Ele se sente amado quando alguém o serve. E é algo que eu não consigo fazer. Então você pensa a discrepância. E um dia eu cheguei pra ele e falei assim, Léo, a gente precisa ter uma DR. Aí ele sentou. Eu falei, você casou comigo por qual motivo? Aí ele olhou pra mim. Eu falei, não, você não me ama. Aí ele, mas eu te falo, eu te amo todo dia. Eu falei, só se for em hebraico. Porque eu não consigo entender. Você não fala. E eu já falo o tempo todo. Sim. Acho que ele até enjoa. Toda hora eu falo, eu te amo. Aí um dia a gente tava na cama e eu falei assim, Léo, eu tô com vontade de falar, eu te amo 360 vezes. Ele, ai Priscila, ajoelha aí e conta tudo pra Jesus. Hoje a gente ri, mas isso era um motivo de crise profunda. Eu falei, gente, esse homem não me ama. E na cabeça dele, ela não me ama, porque ela não me serve. Até que a gente teve um contato com as 5 linguagens do amor, que foi um divisor de águas para nós. Eu entendi que nós tínhamos linguagens de amor diferentes. E a gente aprendeu a identificar o amor na vida de um e de outro de uma forma diferente. Hoje eu consigo ver Léo dizendo eu te amo, não em palavras, mas nas atitudes dele, nos atos de serviço. E aí nós fomos ministrar sobre isso. Aí vem um testemunho. Missionária, meu casamento estava tão chato e sem graça. E ouvir essa palavra reacendeu a chama. Nós ministramos no final de semana num jantar de casais, aí recebemos já testemunho de algo curador. Então assim, o Interação Gospel, eu já vivi muitos testemunhos de pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo na hora que o programa está sendo ao ar e ser cheio, sabe? Então, assim, casamentos literalmente restaurados, pessoas que estavam pensando em sair de casa e repensam, sabe? Curas sobrenaturais. Teve um programa meu que a gente fez sobre o Espírito Santo. Foi tremendo. E a menina falou assim, eu tinha um caroço na mama e na hora eu senti uma dor intensa no seio. Na hora que o programa estava acontecendo, a gente estava liberando a palavra. E ela falou, e eu procurei, o caroço desapareceu. E eu mandei meu marido procurar e ele não está achando mais. Glória a Deus. A minha irmã não está achando mais. Então assim, desde coisas sobrenaturais de cura, conversões, de pessoa falar assim, meu marido era duro, mas vendo o programa ele começou a chorar como criança. Ele nunca pisou na igreja e aceitou ir na igreja comigo, né? Claro que como uma evangelista, o que me toca mais são vidas se convertendo. Sim. Amo ver cura, libertação, mas o que me move mais é quando você escuta vidas se rendendo ao Senhor. Então, nas mais diferentes culturas, então eu posso te dizer que eu já tinha antes. Agora hoje, eu e meu marido na frente de uma igreja, e é uma igreja tão pequena, Diogo. A minha igreja não tem canal de web TV, a minha igreja, ela não tem aquelas telas de LED, sabe? Lindas. É uma igreja muito pequena, precisando ser reestruturada em todos os aspectos. Sabe o que é, Priscila, faxinar a igreja? Priscila ficar nos cultos lá atrás com as crianças no departamento infantil. Coisas que eu nunca fiz antes. Mas eu vejo que em tudo isso, Deus está me forjando para algo maior. E aí, quando meu marido foi assumir essa igreja, sabe o que disseram para mim? Você vai desaparecer. Seu ministério vai acabar. O que você vai fazer enfiada naquela igrejinha? Sabe? Mas a gente precisa entender que nós fomos chamados para servir. Uma hora é no púlpito, outra hora é faxinando igreja, outra hora é tomando conta de isso crianças. É crescimento. Aí a pessoa fala, não, mas esse não é o meu propósito original. Seu propósito original é glorificar o nome do Senhor, seja onde for, fazendo o que for, que o nome dele seja glorificado. A gente quer escolher o que fazer na obra de Deus. E é fundamental passar por isso, porque forja o caráter, do cristão. Quem você é de fato. O Abner, ele falou muito sobre isso, que
agora ele está chegando no ministério, né, que ele entende que é o ministério, a chamada dele, mas antes disso ele teve que tocar o baixo dele lá, a bateria, a guitarra, teve que cuidar da igreja, Sim. vai lá mexer com uma coisa ou outra, porque até você chegar, você precisa entender como é que funciona. Porque se você coloca direto lá, direto. Não existe. não dá valor, não vai dar valor aquilo, não vai entender esses processos. Não vai ter caráter para sustentar isso, sabe? Então, assim, eu falo para você, amado, uma palavra para você, jovem, que talvez passou por uma grande decepção, uma dor, você está se sentindo rejeitado, você está ferido, fala, acabou, nunca mais vou amar ninguém, nunca vou encontrar alguém, né? Uma decepção com o ser humano. Eu quero te dizer uma coisa, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus, e essa dor vai passar. Não há tamanho de ferida que Deus não possa curar. E eu falo que Deus não desperdiça nada na nossa vida. Até as feridas mais profundas Ele usa para curar outras pessoas. Glória Tudo ganha um propósito. Então, essa é a palavra. Se eu puder deixar algo, viva para glorificar o nome do Senhor. Ah, mas todo mundo vai ser pregador? Não. Todo mundo vai ser adorador? Não. Seja onde você estiver plantado, que a sua vida seja para glorificar o nome do Senhor. Nossa, seriam tantos testemunhos. Tantos testemunhos. A gente está já chegando ao final. Tá vendo? É muito amiga do Felipe, tá vendo? Que ela fez a mesma coisa. Meu Deus do céu, gente. Mas a gente, no final, assim, você já deixou várias mensagens. Então, como você já deixou várias mensagens, vamos fazer de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que a gente sempre fala assim, o que está mais queimando no coração da pessoa, né, do convidado, para que ele possa colocar isso para fora. Mas hoje eu queria fazer algo diferente, que Deus tem me movido aqui, para que você falasse assim, nós conhecemos a Priscila Cedro, a intercessora e a esposa maravilhosa que você já mostrou que a apresentadora do Interação Gospel. Mas o que é que a Priscila Cedro ela quer mais passar? E a gente tem uma palavra que a gente bate direto nessa tecla aqui, que é a questão do legado. Sim. Então eu queria que você eternizasse esse último momento seu da entrevista, falando qual é o maior legado que você quer deixar para as pessoas, qual é a marca que você quer deixar para cada pessoa que te conhecer, como eu te conheci agora. Eu tenho a minha perspectiva da Priscila Cedro, que eu conheci hoje, que eu amei. Aleluia. Mas eu queria que você externasse isso para as pessoas, porque é muito difícil ver você falando e não sentir a presença de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Não porque você declarou várias palavras boas ao meu respeito, ao canal, a tudo que a gente faz aqui, mas é porque a gente consegue. Eu gosto de sempre entrevistar olhando bem no olho do entrevistado, porque eu gosto de ver a verdade. Amém. Eu consigo ver essa verdade em você. Glória a Deus. Então eu queria que você trouxesse essa verdade como se você estivesse olhando no espelho agora e fizesse uma viagem, como você está vendo seu ministério passando e pessoas colhendo aquilo ali que você está falando, que você está pregando. Eu não sou cantora, embora eu cantei muito quando criança. Eu acho que o que eu quero passar eu posso resumir em um hino. Glória a Deus. Vou tentar, hein, gente? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas você falando assim, o que eu gostaria de passar para as pessoas, eu acho que é isso. A tua luz
acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, Senhor, dependo de ti, preciso de ti. Que isso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é porque não é cantora, né? Imagina se fosse. Deu uma rateadinha no início, mas valeu. Meu Deus, que isso. É isso. Esse hino da Ana Paula Valadão, ai meu Deus, quero chorar não, que não é chique. Mas eu falo que num momento assim, que parece que os propósitos sumiram. A luz chegou. Glória a Deus. E quando eu vejo o que Deus fez hoje, eu vejo que não tem nada a ver comigo, nada a ver com as minhas potencialidades. Aleluia. Porque quando a gente prega, as pessoas têm uma expectativa de uma Priscila Cedro perfeita, sabe? Mas é pela graça, é pela bondade, pura graça, bondade e fidelidade. Eu prossigo essa caminhada de santificação para que Ele cresça em mim e eu continue diminuindo. Glória a Deus. Priscila, qual o legado que você quer deixar? Que as pessoas aprendam a viver a palavra. Eu não tenho nenhuma expectativa, no início eu tinha, de estar em grandes altares, em grandes eventos. Hoje não mais. Glória a Deus. Sabe, o que eu quero é ter Cristo vivo em mim. Amém. O que eu quero é glorificar a Deus no meu casamento. Quando o Léo fica triste comigo, eu morro, né? Não só porque eu amo, mas eu sei que de alguma forma eu entristeci o Espírito Santo. Então eu quero que Deus seja glorificado. É tão interessante que ontem eu fui pregar numa igreja, eu vou até testemunhar algo aqui que para mim é irrelevante, mas pode falar com alguém. Eu fui pregar numa igreja e Léo não pôde ir comigo, porque ele agora pastoreia uma igreja. E ele ia ministrar, e a irmã foi me buscar lá em casa. E ela falou assim: nossa, o seu marido confia bastante em você, isso é tão lindo para te deixar sair sozinha. Eu fiquei pensando nessa frase e eu falei: Léo, não tem nada a ver com você. Eu decidi ter um caráter em Cristo. Entende? Glória a Deus. Independe de Léo acreditar ou não acreditar, independe ele deixar ou não deixar. Eu tomei uma decisão em ter um caráter em Cristo. Glória a Deus. Então, esse louvor da Ana Paula Valadão foi no momento em que eu estava lá no fundo do poço. Porque hoje as feridas já estão curadas. Glória a Deus. Mas foi nesse momento em que parecia que não havia mais propósito de Deus para mim, sabe? Sim. E muitas vezes na jornada do ministério você pensa em parar. E esse louvor fala muito comigo. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito Glória a Deus. me consolará. E me consolou várias vezes. Isso é lindo. Sabe? Então, Priscila, qual o legado que você quer deixar?
Eu falo que se Jesus não voltar, é certo que todos nós morreremos. No caixão eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, tá aí uma pessoa que glorificou a Deus como esposa, glorificou a Deus como mãe, glorificou a Deus como dentista, glorificou a Deus pregando, sabe? Glorificou a Deus servindo, glorificou a Deus tomando um café no café Bedrock. A única coisa, qual o legado que você quer deixar? É o que a Bíblia diz em Tiago, não sejais meros ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra. Aleluia. É isso que eu quero. Porque, Priscila, qual é o segredo para um casamento bem-sucedido? Viver a palavra. Qual é o segredo de ter um ministério de sucesso? Viver a palavra. Qual é o segredo de ter uma vida de sucesso? Viver a palavra. É esse o legado. E eu sei que eu vou chorar algumas outras vezes. Sim. Mas essa é a minha canção. E que o final do hino diz, né? Toda honra, toda vitória eu sei, pertence a ti. Tudo é por Ele e para Ele. Esse é o meu legado, é esse o louvor. Qual é o legado que Priscila Sé? O louvor. Eis-me aqui, aleluia. Gente, nossa, foi excepcional. Ai, Diogo, Glória a eu não Deus. quero acabar não. Vamos fazer vigília? Oh, muito bom, foi muito bom, adorei. Não esperava esse sentimento que tem essa voz linda que você apresentou pra gente. Tem que tá cantando também, gente. Olha, Felipe Figueiredo, músicos de plantão, não conta as rateadas, o que importa é o sentimento. Quase um merismo aqui lançaram. Nossa, que isso, gente, meu Deus do céu. Aleluia. A gente tem que agradecer aqui, antes de encerrar, aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, o Marcelo da Bedrock, cafeteria maravilhosa, que serviu pra gente, o cappuccino, Eu vou capucino. tomar até o final, tá? Você tá achando o quê? Tá passando também as imagens aí para vocês que estão curtindo aí o vídeo, tá vendo aí as imagens dessa belíssima cafeteria que ele tem aqui no Jockey de Taparica, na Avenida Amazonas, número 73, não é isso? 73 está aqui. Então, na principal do Jockey, não tem erro, é facinho de achar. Vocês podem vir cá e tomar esse cappuccino maravilhoso ou capucino ali. E se você não toma mocassino, né? Se você não toma café, como a nossa convidada de hoje, Priscila Cedro, venha se desafiar. Venha ser desafiado aqui pelo nosso Marcelo da Bedrock e se apaixonar por essa cafeteria maravilhosa, que é a melhor cafeteria de Vila Velha. Pode ter certeza absoluta, tá? É só vir provar. E aí você faz o teste e me fala depois, tá bom? Você vai sair daqui aleluiado. Glória a Deus. Um grande abraço também ao nosso parceiro Fábio da Multicolinas, da Multicolina, eu sempre erro, coloco um S a mais aqui, tá certo? Mas ele que tem nos ajudado na parte de som, cedeu todo o equipamento aí pra gente, então muito obrigado. A Sabrina também, da Mai Personalize, com todos os produtos personalizados, as canecas que o convidado leva, aí, tá vendo? O convidado aqui é bem tratado. E a Met Papelaria também, que nos ajuda lá, cuidando do nosso Instagram. Muito obrigado, tá bom? Então, Priscila Cedro, muito obrigado. É um prazer, Diogo. Pela sua presença. Eu vou levar você na Interação Gospel, mas não vai ter caneca. Não tem problema. E não vai ter mocassino. Vamos a não bater ser um que papo. o Marcelo vira meu parceiro. Ai. Que prazer, adorei, amei. Foi muito bom te conhecer. Obrigada pela honra. Eu assim, fiquei muito feliz. Eu quase nem fiz tanta pergunta porque, assim, não porque ela fala, mas é mais, né, como o marido Fala disse, isso, né? Léo vai assistir O marido- no rádio. O marido falou que ela falava, não, mas quando a palavra que está sendo dita está sendo boa, eu não tenho o que falar, eu tenho que só ouvir, Aleluia. pensar algumas coisinhas, mas, nossa, é muito mais fácil assim. As pessoas quando vêm falam assim, eu falo demais. Eu falo, não, é essa pessoa que eu quero. Porque é ruim quando você vai fazer uma entrevista e você fala assim, não que os próximos convidados não fiquem com medo, meus próximos convidados, mas quando você pergunta para a pessoa, e aí, qual é o seu nome? Priscila Cedro? Aí você...
E aí? E aí? Fala mais! Por favor, me Eu ajude. vivo essas situações lá no Interação Gospel. Então é isso. Então eu apaixonei. Muito obrigado por ter te conhecido, Também tô tá? apaixonada, tô aleluiada, gente. Eu Deus quero abençoe voltar. sua Vamos vida. inventar outros temas pra eu voltar. Bom, sim. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui ao final, tá certo? Se inscreva no canal aí, deixa o like, compartilha para que a gente possa continuar crescendo, tá certo? Manda esse vídeo para quem você aí acha que precisa muito ouvir essa questão da intercessão, de tudo que a gente tratou aqui nesse assunto, tá bom? Nesses assuntos que a gente abordou aqui. E se você ainda quer mais ainda da Priscila Cedro, procura ela lá. @ Priscila Cedro Oficial e em www.tvibms.org. Tá tudo aí, ó. Tá tudo passando aqui embaixo e também no link da descrição aí vai estar aí embaixo para vocês clicarem e conhecer a TV IBMS. Foi maravilha, TV IBMS. Meu Interação programa é Gospel. Interação Gospel. Isso aí. Aleluia! Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vocês e tchauzinho. Deus abençoe.